Convite feito pelo irmão Diácono André, de estar aqui com vocês nesta manhã maravilhosa, um dia abençoado que o Senhor nos proporciona. E digo a vocês que, da minha parte, é muito gratificante estar aqui na companhia de vocês. Vocês que estão nesse processo, né, de reabilitação, né, de uma reflexão da vida de vocês, de um reerguimento. Então, é necessário que a gente venha até vocês trazer a palavra que nos alimenta e que vai fazendo com que nós nos santifiquemos. E a santificação, ela é um processo, um dia após o outro, um dia após o outro. Todo dia é um desafio. E é necessário que vocês se apeguem, abram o coração de vocês ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse ama cada um de vocês, como Pai Criador, que fez nós a sua imagem e semelhança. Ele é fiel a cada um de nós. Ele não nos deixa e não nos abandona. Então é importante vocês terem isso no dia a dia de vocês, a cada momento. Não esquecer disso. Por mais que você às vezes pense que você está sozinho, mas você não está sozinho. Porque tem um Deus maior que acredita em você e que te ama. Então, posso falar para vocês com muita propriedade que a nossa fé, a nossa força e a nossa vida está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então nós vamos fazer aqui a leitura do Santo Evangelho do dia. E após a leitura a gente faz uma reflexão dentro da leitura. Tá bom? Podemos seguir? Podemos seguir. Então, por gentileza, todos em pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias
condenar os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, né? Amém. Amém. Ok, pessoal. Nós podemos observar que é implícito que as pessoas, elas muitas vezes colocam em sua mente que deve obedecer de maneira bem singular, ou de maneira assim, na sua autenticidade e na força da lei. Então existe as leis, decretos, é uma hierarquia de leis, né? E que é jogado a nós, homens, para vivermos em sociedade, em comunidade. Mas muitas vezes tem pessoas que têm a lei como sendo absoluta em sua vida. Ela tira essa lei como se fosse de fato uma cartilha para ela caminhar no seu dia a dia. Quero deixar bem claro aqui a vocês que é importante ter lei, é importante ter estatutos, é importante ter normas. Mas aqui nós observamos que para Jesus Cristo, já naquela época, ele veio trazer a boa nova. Ele é a boa nova. E nessa palavra de hoje, ele assim de maneira muito sutil, ele fala para as pessoas de que às vezes a necessidade do ser humano, do nosso corpo, porque nós precisamos alimentar esse corpo, não é isso? Nós alimentamos o nosso corpo com o alimento. E ele precisa do alimento. Então, nessa passagem, a gente observa que as pessoas estavam com essa necessidade de se alimentar. E eles estavam num sábado. E a lei dizia que naquele sábado, naquela época, não podia se alimentar. Olha, mas o porquê não se alimentar? Sendo que existe a necessidade dos irmãos. Era uma necessidade assim, latente. Eles estavam com fome. E tinha algo para comer? Tinha. Por que não comer? Percebe? Como a gente dá uma mudada na questão, sem assim, também sem agredir, sem ser arbitrário a 100%. Ele violou uma lei, mas em benefício das pessoas. Em benefício daqueles famintos, daqueles irmãos que tinham a necessidade de alimentar o seu corpo. Vocês estão aqui, no dia de hoje,
iniciaram esse dia maravilhoso e vocês têm uma jornada grandiosa, não tem? Todos os afazeres de vocês. Para que vocês exerçam essas atividades de vocês, vocês precisam estar alimentados, não é isso? E alimentado não só do pão. E aí eu trago uma coisa nova, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Alimentados da palavra do Senhor. E isso vai nos fortalecendo. Vai nos trazendo discernimento e o propósito de nós estarmos aqui. De cada um de vocês estar aqui hoje ou agora. E é necessário uma entrega, uma doação diante daquele propósito que vocês têm. E mais ainda, uma irmandade, uma doação, não só para você, mas uma doação externa, uma doação para o irmão que está ao seu lado. Esse irmão, hoje, é cada um de vocês. É esse irmão que está bem próximo de você, que está aqui. E que necessita muito da sua ajuda. Então, se você está com fome, está necessitando desse amparo, por quê? Negar também a ajuda ao seu irmão. Cada um sabe da sua fragilidade. Cada um sabe também do seu potencial. No que você pode ajudar o seu outro irmão. Não ficar preso. Muitas vezes há regras. Porque digo a vocês que às vezes essas regras, essas normas, faz com que nós paralisemos o nosso caminhar. E Jesus, Ele não quer isso de nós. Ele veio e nos deu exemplo. E o seu exemplo, ele permanece até hoje, para cada um de nós. O seu exemplo era missionário. Ele não parava. Ele sempre estava a caminho. Sempre a caminho. E à disposição. À disposição de quem? Do próximo. Do irmão necessitado. Então, se hoje você necessita de um ombro amigo, tenha muita calma, muita introspecção, de saber o que está acontecendo com você nesse momento, o que é necessário para você vencer os seus temores, seus demônios, que muitas vezes está aí dentro de você. Mas essa palavra de esperança que nós estamos trazendo aqui, ela é comum a todos nós. E que Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele nos deu
uma liberdade que muitas vezes a gente até duvida. Mas essa liberdade ele pagou preço alto, com o seu sangue na cruz. Mas ele nos redimiu de todos os pecados. E pela misericórdia do Pai Criador, ele se fez homem, ele mandou o seu Filho amado, e esse Filho amado, ele, obedecendo e dando um sim ao projeto do Pai, ele veio até nós. Ele se aproximou de nós. Ele viu as nossas necessidades. Ele viu a nossa fragilidade. Ele viu que nós estávamos em pecado. Nós estávamos à margem de um convívio social. A pequenez humana. Mas mesmo assim, ele não nos deixou. E ele então se fez uma pessoa próxima de nós. Se você observar, nas passagens de Jesus, ele sempre estava acompanhado. Ele vivia em comunidade. E é o que vocês estão fazendo hoje, vivendo nessa comunidade. A comunidade aqui, Senhor do Rosário, são vocês. O irmão André disse que vai chegar mais um outro irmão na data de hoje, que vai estar com vocês, vai integrar a comunidade de vocês. Então que vocês abrem o braço e o coração de vocês para essa pessoa, porque ela também vai trazer muitas experiências a vocês. Ela, com o exemplo da vida dele, vai poder ajudar cada um de vocês. E assim vocês vão se fortalecendo, até achar o momento que vocês estejam prontos para dar continuidade nas vossas vidas. Amém? Amém. Quer completar mais alguma coisa, irmão André? Quero dizer assim, olha lá, quero misericórdia e não sacrifício. O coração de Jesus, nós sabemos, é misericórdia, né? É amor. E, por exemplo, eu estava vendo uma homilia agora do Padre José Augusto. Ele estava dizendo que uma pessoa chegou para ele e disse assim: Padre, eu estou pecando, eu estou errando, eu não estou conseguindo ir à Santa Missa, né, aos domingos. Aí ele disse: mas filha, por que você não está indo à missa, né, aos domingos, né? Não, porque a minha mãe está muito doente e ela não pode ficar sozinha e eu tenho que ficar cuidando dela. Falei: olha, minha filha, isso não é pecado. Você está celebrando a missa ali com sua mãe, né? Você está cuidando da sua mãe, né? Depois, quando der certo, se alguém, né, puder ficar com sua mãe, você puder ir, ou se não, alguém vai e leva Jesus, Eucaristia lá para sua casa, para ela e para você, está tudo certo. Veja, eu quero amor, eu quero misericórdia. É lógico que nós temos que ir à missa, principalmente aos domingos, e se for possível todos os dias, rezar o Santo Terço, mas, acima de tudo, né, é a misericórdia, é o amor. É o amor que está no nosso coração, que tem que sobressair. Esse tem mais peso. O amor é o peso. O amor é o peso, né? O amor da conversão. E esse é o nosso desafio, né, Diácono? Esse é o nosso desafio de todos os dias. Todos os dias. A gente sempre fala aqui que ter técnicas, né? Ter as leis e ter as técnicas são importantes. Assim como a lei de ir na missa de domingo é importante também. Claro que é, lógico que é. Mas o amor sobrepõe. A conversão do coração sobrepõe. E o nosso grande desafio aqui, de todos nós, se chama conversão. Esse é o grande desafio. Né, Diácono? É a conversão. É você se converter.
É sair daquilo que é mecânico, daquilo que é lei por lei, norma por norma, e fazer. E fazer com aquilo que é peso, que é o amor, é a misericórdia. Não é, Jaco, não é? É a misericórdia, é o amor. Então, gente, o grande desafio nosso aqui, olhando aqui para o que Jesus, na verdade foi isso aí. Quem está aqui é o Senhor do sábado. Ah, mas ninguém pode comer, não pode trabalhar. Não, aqui está o Senhor do sábado. Aqui, e o Senhor do sábado é o amor. Eu sou o amor. Então o amor sobrepõe. O amor sobrepõe. O amor tem peso. O amor tem peso. E quem ama vive. E quem ama, né, traz para si o céu. E quando nós começamos a vivenciar o céu, a santidade, você está começando a viver e a antecipar aquilo que é eterno, o céu. Isso é bonito, né? Lindo. Porque você já está começando a se acostumar com aquilo que é eterno, com Deus. Por quê? O amor. Quem aprende a amar, aprende a ver Deus. Agora, aquele que faz tudo bonitinho. Ah, eu não vou, no caso, trabalhar no sábado, eu vou, não, todo dia na missa, eu vou na missa de domingo, tudo bem, temos que ir mesmo. Mas ir por ir, depois, eu vou na missa. E quantos, né, assim, diácono, que vai na missa, reza o terço e tudo mais, quantos que a gente até conhece, vai, mas depois chega em casa, é uma bagunça. O que adiantou? Fala pra mim. O que adianta? Vai na missa, aí chega em casa, briga com a esposa, briga com os filhos, fala palavrão, enche a cara, e é aquela bagunça. O que adiantou? O que adiantou? Então, o nosso grande desafio é isso. O desafio de amar. O desafio de ter um coração igual ao de Jesus. O desafio de se converter de verdade. Só que aqui, veja bem, a gente vai ter que encarar, eu vou falar mais uma vez, eles já escutaram já aqui, né? Isso é nós, é o ser humano, né? Nós vamos ter que encarar uma palavrinha que se chama humildade. Humildade. Essa é a chave da humildade. A chave da humildade é a chave da misericórdia, do amor, a chave da conversão, né? Amém, gente? Amém. Posso ainda fazer mais um complemento? Nós estamos vivendo a 15ª semana do tempo comum. E, como eu havia dito ao irmão André, no último domingo, a homilia do Santo Evangelho falava-se da parábola do bom samaritano. E eu tenho isso aí como um norte na minha vida, na minha caminhada. É verdade, nossa. Então, como o irmão André estava dizendo para vocês, que o amor ele sobrepõe, nessa parábola aí, ela é muito sim clássica. E ela dá exatamente essas duas dimensões. A dimensão vertical, que é o que nós procuramos, o Pai Celestial, a vida eterna, e a dimensão horizontal, que é a dedicação, é a entrega, é o amor ao próximo, ao semelhante. Então a parábola do bom samaritano, ela diz o seguinte, que teve um homem lá na estrada, Jericó a Jerusalém, e era uma estrada extremamente perigosa. O pessoal assaltava lá. Então, enfim, diz que tinha um homem que foi assaltado, foi vilipendiado, foi maltratado e ficou praticamente desfalecido lá num lado. E ele nos dá exemplo de que passou um sacerdote e um levita, homens sagrados,
Homens que professam o Senhor, que trazem o Senhor para as pessoas. Só que naquele caminho, eles viram o homem caído, eles desviaram e passaram do outro lado. E aí Jesus diz que o samaritano, que na época era um homem dito como desprovido de fé, muitas vezes um homem cruel, um homem rude, um homem ateu, mas não. Ele olhou o irmão necessitado, precisando da ajuda, o que ele teve? A misericórdia, a compaixão. E é isso que o irmão André confirmou para vocês da palavra de hoje. O amor lhe sobrepõe. Porque há relatos que, naquela época, o sacerdote e o levita, eles desviaram porque a lei dizia que quando as pessoas estavam com ferimentos e tal, não podiam ter um contato com o sangue que poderia ser contaminado. Impuro, né? Então, eles falam que, naquele momento, o sacerdote e o levita, eles cumpriram a lei. Agora, o samaritano, não. O samaritano, ele deixou a lei de lado e foi até o irmão necessitado. Ele foi curar. Ele foi dar abrigo. Porque no caminhar dessa parábola, ele nos mostra que o samaritano pegou esse rapaz, colocou sobre o animal dele, levou até uma pensão, deu abrigo, deu calor, deu alimento, deu remédio. E no dia seguinte, ele partiu, deixando 2 moedas de prata. E disse para a pessoa responsável pela hotelaria: esse é o dinheiro para que você cuide dele e ele fique bom. E que se ele consumir mais do que essas 2 moedas de prata, a hora que eu retornar, eu pago novamente o que foi consumido a mais. Então aí Jesus pergunta para o sábio, o homem da lei lá, o doutor da lei, que muitas vezes fez pergunta para, às vezes, fazer o quê com Jesus? Tirar o Jesus do seu canto e colocar ele na parede, testando ele. Mas Jesus, na sua inteligência, na sua sabedoria, com delicadeza, ele foi pontuando esses detalhes para a pessoa. Faça igual ao bom samaritano. Vá e faça. Quem foi o mais próximo, né? O mais próximo do irmão que estava necessitado, o samaritano. Percebe? Então aonde está o próximo? Está aqui. Próximo. E os santos, né? E os santos. Percebe? Então, vai ser em vão. Vai ser em vão se você não ajudar o próximo. E o próximo está bem próximo de você. É verdade. Está com vocês. Então é essa autoajuda que vai fazer a diferença na caminhada de vocês, no dia a dia de vocês. Tá bom? Que realmente o amor seja imperativo nos vossos corações e que realmente Jesus abra esse seu coração e habite, mas vai depender de você. Amém? Amém. É imperativo, né? É a espada. Você já não falou da espada lá? Que Jesus ia trazer a divisão? Não é? Não é? A gente comentava sobre isso aqui. Você vai ter que usar essa espada. Divide. Para nós que somos adictos, uma coisa fundamental que eu descobri de uns anos para cá, estudando a espiritualidade,
o carinho, o respeito ao próximo é uma chave muito forte para nós. É uma chave muito forte. Sabe assim, para abrir, sabe assim, da força, você sente o carinho, o respeito ao próximo. Que hoje é uma das coisas que mais falta na humanidade, né? Cada dia fica pior. Né? Respeito, né? Respeito. É verdade, é verdade. Mas muitas vezes, se você for perceber um pouco dessa agressividade que a pessoa tem, na verdade falta um amor próprio. Porque para você dar amor, oferecer amor, você tem que ter esse amor interno, lá no seu coração. Então você tem que se amar primeiro, mas vestir a sandália da humildade. Porque nós somos todos iguais. A pessoa não dá porque não tem, né? Eu já com agora esse Exatamente. uma reflexão ali que eu achei super interessante, assim, e eu mesmo não tinha parado para pensar nisso ainda. Ele falou umas coisas que, tipo assim, eu falei, porra, é verdade. Eu sou meu maior inimigo. Eu sou meu maior inimigo. Eu fiz uma reflexão, uma leitura, e eu falei, pô, eu sou meu maior inimigo mesmo. Não é? Foi o que a gente falou agora há pouco, o desafio que a gente tem de se converter, de ter de imperar mesmo o amor, sobrepor em nós, esse amor por Deus, é uma conversão que a gente tem que buscar diariamente para vencer a gente mesmo, vencer essa carne decaída que a gente tem, né? Os nossos três inimigos, né? O demônio, a carne e o mundo, né? Que tá aí e vai ficar aí até a gente morrer. Mas o amor vai sobrepor e a gente vai continuar e vai vencer. Mas não bobeia não. A gente não pode bobear não. Porque se a gente cochilar, a gente não vai. Mas o amor vence. Não tem como não vencer, porque o amor é Deus, né? Portanto, vigiai e orai. Vigiar e orar. Orar e vigiar. Constantemente. Porque se você vacilar, realmente o demônio ele vem e nos ataca. Eu saí de um tratamento no ano passado, nessa época. Eu fiquei por pouco tempo, quando eu conheci o Denis. Sim. 30 e poucos dias, tive um problema com os internos e tive que sair. Certo. E já saí meus primeiros dias, comecei a igreja, fazer meu terço, e poucos dias eu abandonei meu terço. Rápido eu caí. Aí um dia eu abri a gaveta, meu terço estava embolorando. Ixi, Aí eu falei, olha isso. eu fui reflexão na hora, eu olhei nele e vi ele dando aquela empoeirada embolorando. E eu estava bem caído, eu falei, tem razão. Tem razão. Maravilhosa observação, viu? Maravilhosa observação. É isso mesmo. Aí deu um start. Aí deu um start. Na hora, né? A gente não pode abandonar Precisa, o né? sagrado. Precisa dele, né? Precisa. Precisamos Claro. dele. E se alimentar da oração, da palavra do Senhor diariamente. Diariamente. Porque pessoas, irmãos, aqui nós vamos encontrar palavras de salvação para cada um de nós. Palavra de salvação. Então, se você tiver um tempinho do seu dia, faça uma oração e faça uma leitura do livro sagrado. Eu não estou disposto a ele. Então, que você também tenha a rotina, cria a rotina de ler, no mínimo, o Santo Evangelho do dia, o diário. Vai lendo. E aqui é uma, Leia ele, das tenta- propostas nossas, é todo dia, Isso. a liturgia do dia a gente traz. E tenta Graças fazer a Deus. uma reflexão Né? do que está escrito. Conversa com o amigo. O que você entendeu dessa palavra? O que você pode relatar para nós o seu entendimento? Que a gente consegue aprender com o que o irmão
às vezes vai expor para nós. Tem que ter essa delicadeza, né? Perceber essa fineza, essa sutileza. E quem dá isso para nós? O Espírito Santo. Abre o seu coração. O Espírito Santo, ele vai te conduzindo para caminhos verdadeiros, caminhos de luz. Amém. Não é isso? É isso, amém. Aí o Senhor dá uma bênção para nós. Vamos sim, ué, por que não? Nos dê a bênção. Então, para encerrar, então, vamos fazer uma benção final, né? Todos em pé. Preparando, né? Nos preparando para essa bênção. Vamos pedir aí ao glorioso São José, a nossa Mãe Maria Santíssima, que vem interceder por cada um de nós, para que nós possamos compreender que a conversão, ela é o caminho de todos os dias. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, a Mãe de Deus, a minha mãe, a sua mãe, a nossa mãe, Nossa Senhora dos Anjos, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Rosário, São João Bosco, São Sebastião e São Lourenço. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Amém. Que então vocês sejam os senhores das vossas vidas. Amém. 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 Em forma de agradecimento, e assim a gente, né, fecha, né? Vamos rezar pela sua visita, tá bom, irmão? Em agradecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigado, gente. Bom dia. Bom dia. A paz de Cristo. Quem puder, nós vamos trazer umas coisas.